Muito bem, nono ano. Então vamos fazer aí dois exercícios, tá? Muito tranquilos dessa parte, um na primeira aula e um na segunda aula para fixar o conceito. Lembrando que eu já falei para vocês que os polígonos circunscritos nós temos que saber essas fórmulas aqui, ó. A apótema no triângulo, quadrado e hexágono é sempre raio, e o raio do triângulo é 2r raiz de 3, no quadrado é 2r e no hexágono 2r raiz de 3 sobre 3, tá? Vamos ler aqui um exercício. O que ele está pedindo aqui na nossa apostila, ó. Prestem atenção. Vamos lá. Uma indústria utiliza placas retangulares de alumínio para produzir determinado tipo de peça circular de raio 1,15 metros, tá? 1,15 m. Determine as dimensões mínimas de cada placa para produzir duas peças. Pessoal, esse exercício aqui na minha apostila, ele já está resolvido. Só que para mim não interessa essa resolução, tá? Que ele resolve de uma forma matemática. Se vocês observarem, vocês não vão entender. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Então nós temos essa placa aqui. Dentro dessa placa está circunscrita duas circunferências. Cada circunferência dessa tem raio R, e esse raio é 1,15. Então, dá para resolver essa questão aqui de duas formas, pessoal. De duas formas, utilizando duas equações, tá? Duas equações diferentes. Como que você pode fazer? Vou anotar aqui, ó. Você pode utilizar aqui, ó, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá? Essa fórmula ela já é conhecida de vocês. Tudo bem? Então podemos utilizar essa fórmula aí, nono ano. Só que antes de utilizar essa fórmula, o que acontece? Vai adiantar para nós o que aqui? Ó, o que ele deu para nós aqui foi só o raio, ó. O π nós não temos, tá? Então nós vamos achar o que aqui? O comprimento dessa circunferência, tá? Essa fórmula aqui pode ser utilizada, porque o π aqui, ó, nós cortaríamos que nós não tínhamos. Então nós podemos dizer que o comprimento vai ser igual a 2 vezes o raio. Ó, poderia ter feito assim, ó. Comprimento dessa circunferência aqui, ó. Este comprimento dessa primeira circunferência aqui seria 2 vezes o raio dela, tá? Então poderíamos fazer que o comprimento dessa circunferência é igual 2 vezes o raio dela. Quanto vale o raio dela, nono ano? 1,15. Então, você substituiria aqui, ó. E aí, fazendo a continha, já seria automático. Porque você multiplicaria 2 vezes 1,15, que daria 2,3 metros. Tá? Então, nós teríamos aí um raio de 2,3. Vocês poderiam ter pensado dessa fórmula. Como o π é constante e aqui não está fornecendo, então não é necessário utilizar o π. Eu cortei o π, ficou comprimento igual a 2 vezes o raio. Eu peguei 2, multipliquei pelo raio, que é 1,15, e ficou 2,3. Pode ser feito dessa forma, tá? Mas vocês também poderiam ter feito, como eu anotei aqui de vermelho, ó. O diâmetro de uma circunferência, vocês estão lembrados do que é o diâmetro? É como se eu prolongasse, ó. Eu prolongasse essa linha até o outro lado. A linha que sai do lado de uma circunferência e chega no outro, tanto de assim, tem que passar pelo centro, tá? Quanto de assim, ó. Essas duas linhas são chamadas de diâmetros. O diâmetro tem que passar pelo centro obrigatoriamente, tá? Então eu coloquei assim, ó, diâmetro 1, que é dessa circunferência 1, seria igual a 2 vezes o raio 1, tá? Então eu coloquei, ó, diâmetro é igual a 2 vezes o raio 1, 1,15, também acharíamos aqui, pessoal. Acharíamos aqui também 2,3 metros. Tudo bem? Repetindo, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. É bem parecido com aquela de cima.
Diâmetro é essa coisa que sai daqui e chega do outro lado. Ó. Diâmetro é igual 2 vezes o raio, que é 1,15, acharíamos 2,3 metros. Tranquilo, tá? Agora vamos calcular o diâmetro 2. Que diâmetro 1 foi dessa. O diâmetro 2 vai ser das duas circunferências. Então, o diâmetro 2 vai ser igual a 2 vezes o raio 1. O raio 1 que nós acabamos de calcular, o diâmetro do raio 1 valia quanto? 2,3, que seria o dobro aqui, ó. Tá? Então, nós pegaríamos aqui, diâmetro é igual a 2 vezes o raio 1. Como nós, 2 vezes o diâmetro 1, perdão, coloquei raio 1. Na verdade, 2 vezes D1 aqui, tá? Então, no lugar de raio 1 aqui, vamos colocar D1 aqui, ó. Tá? Porque nós achamos o diâmetro 1, ó, que é 2,3. Então, se nós multiplicarmos aí 2 vezes 2,3, nós com certeza vamos encontrar outro resultado, pessoal. Outro resultado, ó. 2 vezes 2,3, 4,6. Eu dobraria esse. Aí, ó. 2,3 metros. 2,6 metros. Tá? E isso estaria correto. Por que que estaria correto? Porque seria o quê? Essa distância aqui mais essa outra distância aqui. Porque elas têm que ficar circunscritas. Elas têm que caber aqui dentro, ó. Eu tenho que pôr essa circunferência aqui e colocar essa circunferência aqui, de tal modo que eu tenho que calcular essa distância entre as duas aqui, ó. Ou eu pego o diâmetro e multiplico por 4, ou eu pego o diâmetro dessa e multiplico por 2, tá? Que aí daria esse diâmetro aqui mais esse diâmetro aqui. Por que que eu falei que multiplicaria por 4? Porque eu pegaria esses dois pedaços aqui, mais 2 pedaços dessa aqui, daria 4, tá? Então, da forma que eu fiz, eu peguei o diâmetro, multipliquei pelo raio. Deu 2,3, que é essa distância aqui, ó. Se eu pegar 2,3 e multiplicar por 2, seria essa outra distância aqui. Então, daqui até aqui, para que aqui dentro desse quadrado aqui, ó, eu consiga colocar duas circunferências aqui, eu vou ter que ter aproximadamente 4,6 metros de distância, que é essa distância que vai daqui até aqui, tá? No caso do raio de cada uma. É assim que se faz essas questões, tá bom? Observe que nós não utilizamos muita conta, tá? Nós não utilizamos muita conta, só que utilizamos a formulinha, ó, que é diâmetro é 2 vezes o raio, ou o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o raio. Com isso, nós já matamos direto a questão, tá bom? Próxima aula, então, eu vou fazer a questão 2. Até mais.